Fique em casa. Se puder, fique em casa. A pandemia da Covid-19 redimensionou o papel da casa em nossas vidas. E em meio a um cenário como esse, o desgoverno de Bolsonaro acaba de cortar 98% das verbas destinadas à construção de habitação de perfil popular. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir que você acione o sininho para receber todos os conteúdos de atualização aqui no canal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. A gente vai falar sobre casa, sobre moradia, sobre habitação. Algo que ganhou um significado todo especial com a pandemia. Afinal, o isolamento social nos obriga a ficarmos nas nossas casas. Num país com essas características, fruto daquela mesma desigualdade social sobre a qual a gente já vem falando aqui, um país que acumula um déficit de mais de 5 milhões de residências populares, o desgoverno de Bolsonaro acaba de cortar as verbas de um programa emblemático para a vida dos brasileiros que mais precisam. Lembram do Minha Casa Minha Vida? Pois é, esse programa mudou de nome com o desgoverno de Bolsonaro e passou a se chamar Casa Verde Amarela. E agora ele é um programa completamente esvaziado, de acordo com o orçamento aprovado a semana passada pelo governo federal e que cortou 98% das verbas destinadas para a construção de moradias populares. Moradias para as pessoas que têm uma renda abaixo de R$2.000. Se não fosse só o problema de um país que já acumula essa defasagem de construção de habitações, ou seja, que precisaria ter muito mais casas populares, a gente tem um outro efeito que acontece em cascata, uma vez que esse corte afeta uma das áreas que tem lutado contra a recessão econômica em meio à pandemia, que é a indústria da construção civil. De acordo com os órgãos que representam a categoria, esse corte gigantesco no orçamento destinado à construção de casas e de moradias populares vai representar a perda de 250 mil empregos em todo o país. Isso empregos diretos, porque se a gente pensar nos empregos indiretos, uma vez que a construção civil lida também com as fábricas de produção de material de construção, as lojas que produzem material de construção e toda uma cadeia produtiva, porque não precisa ser economista para perceber que a gente tem uma sociedade capitalista, ela tem elos que se ligam. A partir do momento em que você tem o desemprego, o desaquecimento da economia, você vai ter em cascata a produção de mais miséria, de mais dificuldade e de mais dificuldade, sobretudo, para aqueles que mais precisam. Porque qualquer estatística que a gente busque pesquisar nesse momento vai mostrar que a sociedade brasileira está ficando cada vez mais pauperizada. E a gente está falando, sobretudo, daquela classe C, que ascendeu há alguns anos atrás e que agora, desde de 2016, migra para os públicos ou segmentos D e E da sociedade brasileira. Agora vejam bem, num país que já acumula o número de 14 milhões de brasileiros desempregados, num país que só no último ano teve um aumento de mais 2 milhões de brasileiros sem emprego, a gente tem uma ação que, para além de provocar uma dificuldade grande para quem precisa de casa, ainda vai desaquecer ainda mais uma economia em crise. Agora, a questão habitacional envolve algo que tem um simbolismo muito grande na vida das pessoas, que é o sonho da casa própria. E imaginem vocês que no Brasil, para além desse contingente populacional que não possui as suas casas, que moram de aluguel, existe um número muito mais duro para a gente encarar, que são cerca de 220 mil pessoas em todo o Brasil que vivem nas ruas. É a chamada população em situação de rua. Essa é, portanto, uma situação extrema na vida de uma pessoa. Vocês concordam comigo? Se a gente tivesse um governo nesse momento tão difícil da vida social, a gente jamais teria um corte numa área que é crucial. Mas ela não é somente crucial pela necessidade de habitação para as pessoas, pela necessidade pelo simbolismo que a habitação tem ao representar a possibilidade de diminuir desigualdades sociais. A face mais cruel desse corte de verbas é exatamente o efeito que ela vai trazer para uma economia já debilitada. Nós vamos ter o aumento do desemprego,
o aumento da miséria e o aumento daquela fome que a gente está vendo circular nos sinais quando a gente sai das nossas casas para circular pelas ruas das cidades do Brasil. O problema da habitação sempre foi central no Brasil, mas é importante registrar que muito recentemente a gente teve uma diminuição do déficit de casas populares. Esse é mais um tema que a gente traz aqui para a gente pensar sobre a realidade do Brasil atual. Para a gente pensar, inclusive, como uma escolha política mal feita pode produzir mazelas ainda maiores num país com uma desigualdade tão marcante. O resultado eleitoral de 2018 e a eleição desse homem que hoje se diz presidente da República, mas que não cuida da sua população, diz muito sobre a atenção que a gente deve dar na hora de escolher aqueles que vão nos representar. Imagine vocês que muitas vezes a gente se depara com pessoas no sinal e às vezes eu escuto de algumas, tá ali porque quer. Gente, não. A realidade do Brasil é uma realidade muito cruel. Pensem que tem gente que já acorda na rua, porque dormiu na rua. Isso diz muito sobre a necessidade da gente pensar e se enxergar como sociedade, como a sociedade brasileira.